Irmãos e irmãs, celebramos no dia de hoje o batismo de Jesus. Celebrando o batismo de Jesus, é impossível nós também não pensarmos, não refletirmos sobre o nosso batismo. Muitos de nós não lembramos, muitos de nós éramos crianças, muitos de nós éramos até bebê quando nós fomos batizados. Eu, por exemplo, nasci no dia 2 de abril e fui batizado já no dia 20 de abril. Fui batizado com 18 dias. Muitos de nós aconteceu algo muito parecido. É muito raro alguém de família católica que seja batizado adulto. E graças a Deus, na Sé Catedral, nós temos muitas conversões, principalmente de chineses. Pessoas que, por estudarem um colégio católico, por ter amizade com um católico, de repente a pessoa diz, eu também quero ser batizado. Por exemplo, no colégio que eu trabalho, no Colégio de São José, na Ilha Verde, agora tem uma professora de chinês. Ela disse, eu quero conhecer mais sobre a fé, eu quero ser batizada. Então isso daqui pode acontecer também com adultos. E quando nós falamos sobre batismo, seguramente algumas questões devem vir à nossa cabeça. Uma delas é, Jesus precisava ser batizado? Qual que é a diferença do batismo que aconteceu com Jesus e o batismo que acontece com cada um de nós? Por que a Igreja Católica batiza criança? Se de repente alguém deseja se batizar novamente, essa pessoa pode se batizar novamente? Quem pode ser padrinho de batismo? Então existem algumas questões que muitas vezes nós temos, que nós precisamos de respostas. Então o padre vai refletir com vocês hoje sobre o batismo. Jesus precisava ser batizado, então primeiramente nós vamos entender aquilo que foi o batismo de Jesus. O batismo de Jesus e o nosso batismo, ele é totalmente diferente. O nosso batismo é um batismo sacramento. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de Jesus, o batismo que ele foi batizado, era uma penitência. Era um costume da época de pessoas que queriam esperar pelo Salvador. Então nós tínhamos os grandes profetas, as pessoas que, por serem próximas de Deus, tinham a capacidade de batizar, e de repente alguém ia no rio, na presença daquela pessoa, e dizia assim, eu quero esperar o Messias, eu tenho fé em Deus. Então, como um sinal de fé em Deus, essa pessoa era batizada. Então o batismo de Jesus e o nosso batismo não é diferente. Jesus ele foi tão humilde, e aqui está a maior necessidade, na verdade uma necessidade entre aspas, aqui está a maior razão porque Jesus aceitou ser batizado. Dar um exemplo para cada um de nós, que mesmo ele sendo o autor do batismo, ele aceitou ser batizado. Jesus deu um exemplo de humildade, mostrando que ele também entrou na fila para se preparar para a vinda do Salvador. O Salvador que era ele mesmo. Algumas pessoas dizem assim, por que nós precisamos ser batizados? O batismo será que de fato é importante? O batismo é necessário ainda nos dias de hoje? O que Jesus realizou na cruz por cada um de nós foi algo grandiosíssimo. Jesus realizou a salvação da humanidade. As pessoas antes da salvação, antes da morte e ressurreição de Jesus, elas morriam e ficavam enterradas. Elas morriam e devido à opção do ser humano por viver longe de Deus, a aliança entre Deus e ser humano, ela estava rompida. Quando Jesus morreu na cruz, esta aliança ela foi refeita. Jesus é como se fosse um recriador. A história começa de uma forma diferente. A humanidade ela é recriada a partir de Jesus. Depois de Jesus, a humanidade ela é salva. Depois de Jesus, aqueles que morrem não ficam mais apenas dormindo. Essas pessoas já podem se encontrar com Deus. O que é o batismo? Batismo é nós participarmos desta celebração, desta salvação, deste ato que foi realizado por Jesus. Uma pessoa que não é batizada, a salvação de Jesus aconteceu? Aconteceu, mas essa pessoa não participa da salvação. Não ser batizado é como ir numa festa, ir a um banquete e não se alimentar. Não ser batizado
é ver aquilo que Jesus realizou e não participar dos frutos daquilo que Jesus realizou. Quando nós somos batizados, nós somos enxertados, nós somos inseridos, nós somos unidos no corpo de Jesus, que é a igreja. O batismo é o primeiro grande presente que os pais podem dar aos filhos. Imagina, Jesus morreu por nós, Jesus quer nos salvar, e Ele diz apenas: aceite a minha salvação. E como que nós aceitamos a salvação? Primeiramente sendo batizados. Tem pessoas que dizem assim, às vezes até pessoas de muita fé: padre, eu vou esperar os meus filhos crescerem para eles escolherem se eles querem ser batizados ou não. E aí muitos dizem: muito bom, ótimo, espera crescer. Então eu faço a mesma pergunta: por que o senhor e a senhora não esperam o seu filho crescer e pergunta para ele se ele quer ir à escola? Por que o senhor e a senhora não esperam o seu filho crescer e pergunta a ele, a ela, se ele quer usar roupa? Por que o senhor e a senhora não esperam o seu filho crescer e não pergunta a ele se ele quer ser vacinado? Por que o senhor e a senhora não esperam o seu filho crescer e pergunta o nome que ele quer ter? Por que o senhor e a senhora não esperam o seu filho crescer e pergunta se ele quer se alimentar? Por que o senhor e a senhora não esperam o seu filho crescer e pergunta se ele quer tomar banho? Por que o senhor e a senhora não esperam o seu filho crescer e pergunta se ele quer beber água? Padre, que pergunta estúpida, padre, senão ele morre. Existem algumas coisas que os pais, e aqui é dever, existem algumas coisas que os pais têm o dever de realizar pelo filho. Aqui não tem questão de liberdade, não. Aqui é uma obrigação moral, é uma obrigação civil. Você sabe que é pelo bem do filho, então você faz. Imagina um filho, aqui nós temos famílias, nós temos pais, nós temos crianças. Imagina uma criança fala: pai, eu quero uma faca. Aí vai o filho: ah, tá bom, papai, a minha filha está pedindo uma faca, então tô a faca. Você vai falar: não, não dou. Então existem algumas coisas que os pais precisam decidir. O batismo é a mesma coisa. O batismo é uma graça que Deus quer lhe dar. E aqui existe uma diferença entre o batismo e o crisma. O batismo é algo passivo e o crisma é algo mais ativo. O que isso significa? O batismo é algo que Deus realiza em nós, e o crisma é algo que nós vamos realizar por Deus no mundo. No batismo você só ganha. No batismo você só ganha. No batismo você só recebe. No batismo você só adquire. E aí depois no crisma, conscientemente, você vai trabalhar por Deus, vai servir a Deus e a igreja. Por que Jesus foi batizado adulto? Porque o nosso batismo é participar da salvação de Jesus, e o batismo que Jesus recebeu era uma penitência que era da tradição judaica. Como que um bebê pode fazer uma penitência? Como que o bebê pode esperar pelo Salvador? Ele não precisa disso. Agora, receber o batismo é participar da salvação realizada por Jesus. O padre dizia ontem na missa e gostaria de repetir na celebração de hoje: quem pode batizar? Talvez alguém faça essa pergunta: quem pode batizar? E muitos vão dizer: quem pode batizar é o padre, quem pode batizar é o bispo, quem pode batizar é o papa. Então aqui já entra uma novidade para vocês: todos aqueles que são batizados são ministros do batismo. Se alguém está correndo risco de vida e não é batizado, você pode batizar. Pode batizar sem problema nenhum. Quantas parteiras, quantas enfermeiras já encontrei no Brasil dizendo: padre, já fiz 54 batismos. Padre, já fiz 105. Padre, já fiz 80 batismos. Por quê? Porque aquela pessoa, ou aquele bebê, está morrendo, não foi batizado, e aí aquela enfermeira, ela tem uma fé tão grande em Jesus, ela ama tanto Jesus, que ela fala: não é possível que esta criança não vai receber os frutos da salvação realizada por Jesus. Eu quero que essa criança também participe da salvação de Jesus, e batiza. Para alguém ser batizado é preciso 3 coisas, e nós vamos refletir rapidamente sobre essas 3 coisas. É preciso algo chamado fórmula, é preciso algo chamado matéria, e é preciso algo chamado
ministro. Qual é a fórmula? A fórmula do batismo é muito simples. Você precisa apenas dizer, eu te batizo. Diga o nome da pessoa. Padre, mas é um bebê, eu não sei o nome. Então você dá um nome de batismo. Não vou citar nome, porque às vezes as pessoas conhecem. Tem pessoas que, quando foram batizadas por irmã. E às vezes tem irmãs que deram até nomes estranhos, nomes engraçados para as crianças. E aí ficou o nome. Muitas vezes, aconteceu aqui numa casa de idosos aqui perto. Chegou uma senhora, ela pediu para batizar. E aí a igreja, o senhor bispo pediu para eu batizá-la. E ela tinha um nome chinês. E ela falou assim, e eu perguntei para ela, que nome que a senhora quer chamar agora? A senhora vai ter um nome católico, vai ter um nome aceito pela igreja, qual o nome que a senhora quer? Ela falou, não sei, padre, escolhe você. Batizei ela como Maria de Fátima. Gosta de Nossa Senhora de Fátima, gosta de Maria, ela não tinha nome, ela foi batizada como Maria de Fátima. Agora o nome dela é Maria de Fátima. Então o que é preciso? É preciso a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É preciso a matéria. Qual que é a matéria? A matéria é a água. A matéria é a água. Existem alguns que dizem assim, padre, mas tem que ser batizado no rio. Não importa o tanto da matéria, importa que a matéria exista. Se fosse o tanto, a gente deveria batizar no oceano. Faz um curso de mergulho, joga lá no meio do oceano, mergulha lá, fica uns 3 dias e sobe, aí recebe mais a bênção de Deus. Se é uma gota, ou se é um balde, ou se é uma piscina e um rio, o ato é o mesmo. Não importa o tanto, importa a matéria ser válida. Então é um símbolo. Se puder ir na piscina, ótimo. Se puder no rio, ótimo. Se puder no oceano, ótimo. Alto mar, ótimo. Mas o necessário é que haja água. Que haja água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem que é o ministro? O ministro é aquele que já foi ordenado. É possível alguém ser batizado uma segunda vez? Não. Existe uma carta, a carta de São Paulo aos Efésios, que diz assim, existe uma fé, uma salvação, um Salvador, e existe um só batismo. Então o batismo é uma vez, o batismo é para sempre. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque um dia nós fomos batizados. Queremos agradecer a Deus pelos nossos padrinhos. Muitos de nós já somos padrinhos também de batismo. Muitos de nós temos os nossos afilhados. Algumas pessoas perguntam assim, e às vezes tem até casos de pessoas que vêm brigando na igreja. Existem pessoas que não são batizadas e querem ser padrinho de batismo. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes os católicos tratam o batismo como um ato social. Vai lá e escolhe alguém que vai dar presente, vai lá e escolhe alguém que é amigo da família. Não, o batismo, o padrinho de batismo tem que ser uma referência na fé. Qual é a condição para alguém ser padrinho de batismo? Primeiro, que tem os sacramentos da iniciação cristã. Batismo, Eucaristia e Crisma. Padre, a igreja exclui. Não é questão de excluir, é questão de normas. Eu dei esse exemplo também ontem. Por exemplo, alguém fala que quer ir no correio aqui de Macau. Quer ir no correio sem usar camiseta. Um homem, quer ir no correio, mas eu quero ir sem camiseta. Não é questão de excluir, você não entra. Eu quero ir no tribunal de shorts. Não entra. Por quê? Porque toda instituição tem as suas normas. Toda instituição tem as suas regras, senão ela não subsiste. Então, para você ser um representante da igreja que vai cuidar daquele filho, daquela filha de Deus que está sendo batizado, precisa ter o sacramento da iniciação cristã. E também precisa estar naquilo que nós chamamos de vida regular, na vida daquilo que os ensinamentos da igreja pedem a cada um de nós. Caminhando para a reflexão, o padre diz, que alegria a cada um de nós que somos batizados. Quando nós somos batizados, nós entramos para uma nova família. Quando nós somos batizados, nós entramos para uma família que tem mais de 1 bilhão de membros no mundo todo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos membros da igreja, nós nos tornamos filhos da igreja, nós nos tornamos herdeiros do céu. Lá no princípio a igreja já batizava as crianças, e a igreja vai continuar batizando. Por quê? Porque aquilo que é bom
nós queremos oferecer o quanto antes. Porque a salvação de Cristo não foi para as mulheres, não foi para os homens, não foi para os maiores nem os menores. A salvação de Cristo foi para todos. Atos dos Apóstolos, texto da Sagrada Escritura, diz que Paulo, os apóstolos, iam visitar uma família e batizava toda a família. Em toda a família, seguramente também tinha crianças. Jesus falando sobre o batismo, Mateus 28, 18. Ide, batizai pessoas em todas as nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nunca disse batizai maiores, menores, homens e mulheres. Jesus disse que todos sejam batizados. Queridos pais, parabéns àqueles que já batizaram seus filhos. Queridos padrinhos, parabéns àqueles que já foram escolhidos um dia para representar a igreja na educação da fé destas crianças. E cada um de nós que somos batizados, peçamos a graça de vivermos bem o nosso batismo. O batismo nos faz ou realiza em cada um de nós uma mudança, de certa forma, até da natureza. Nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus para sermos filhos de Deus, segundo a graça. Que Deus nos ajude a amarmos o nosso batismo, a Deus e a testemunharmos a nossa fé com coragem, alegria e fidelidade.